Bem-vinda, Gisele, tudo bem? Tudo bem, Miguel, boa noite. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Gisele, como é que vai? Sim. Gisele, então, já que eu coloquei esses gráficos aí, a gente pode começar perguntando sobre como é que você interpreta esses gráficos, que você tem aí uma maioria da população que acha justa a prisão domiciliar de Bolsonaro, que acha que ele participou de uma tentativa de golpe. Você acha que essas questões políticas elas podem ter alguma influência ou como você acha que elas podem é, ajudar ou atrapalhar aí o julgamento do Bolsonaro? Miguel, eu estava olhando essa pesquisa agora, enquanto o Henrique falava, e eu estava vendo o seguinte: eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção dessa pesquisa não foi nem o percentual de gente que quer Bolsonaro preso, ou que acha que ele deve ser preso, nem o percentual que acha que ele não deve ser preso. O que mais me chamou a atenção dessa pesquisa é o número irrisório de pessoas que acreditam que não houve golpe. Porque, se vocês lembram, até um tempo atrás, eu diria antes de ter início o julgamento, muita gente no Brasil, fosse de centro ou de direita, dizia com toda clareza que não houve tentativa de golpe. Né? Todo mundo. Esse era o ponto central. Não houve tentativa de golpe no Brasil. Aquilo ali foi uma baderna, foi uma quebradeira, foi uma ação descontrolada de uma multidão que ficou maluca, mas que aquilo não era uma tentativa de golpe. Então, no momento, o julgamento é muito importante, porque no momento em que o julgamento tem início, e a grande imprensa começa a televisionar, né, porque foi em tempo real, as grandes televisões, os grandes grupos de televisão, todos eles, a gente mudava o canal e estava lá a sala do Supremo Tribunal Federal, ouvindo as pessoas. Quer dizer, isso fez com que esse resultado agora aparecesse. O número de pessoas que seguem dizendo que não houve tentativa de golpe no Brasil é muito pequeno, né? Então, eu acho que isso significa alguma coisa, né, do ponto de vista político. Significa uma certa confiança no Poder Judiciário, quer dizer, o Poder Judiciário está trabalhando, está fazendo lá seu papel e está demonstrando, por A mais B, que houve, sim, uma tentativa de golpe de Estado, de derrubada violenta do Estado Democrático de Direito, enfim, além de todos os outros, organização criminosa, depredação do patrimônio público, são cinco delitos, eu nem sempre consigo me lembrar de todos os cinco. Mas, quer dizer, isso é importante, quer dizer, o povo brasileiro assistindo o julgamento, vendo a repercussão do julgamento nas conversas, vendo, a gente às vezes tem um pouco a ideia de que as pessoas não acompanham, de que as pessoas não sabem, né? Eu achei muito interessante. Semana passada, o meu marido foi ao supermercado e ele estava numa banca de frutas, escolhendo umas frutas, e ele escutou dois funcionários do supermercado discutindo, os dois, um explicando para o outro, o que era a lei Magnitsky. Quer dizer, uma coisa tão específica que circulou na imprensa, é bem verdade, quando ela se abateu sobre o ministro Alexandre de Moraes, mas a gente fica um pouco naquela coisa de que o povo não tem conhecimento das coisas. Tem sim, e eu acho que esse resultado é o que me deixou, olhando agora essa tabela, foi o que me deixou mais contente, não foi nem saber que a maioria do povo brasileiro acha que Bolsonaro deve ser preso, não é isso. Eu acho que é a ideia de que sim, a maioria do povo brasileiro, estrondosamente, acha que houve uma tentativa de golpe de Estado. O que eu acho que pode... esse número é 50 e pouco, né? Que acham que ele deve ser preso, né? Quer dizer, eu atribuo esse número pequeno, né? Pequeno em que sentido? É um número importante porque é a maioria do povo brasileiro. Mas não é nada como 85%, 87% dos votos, né? Das manifestações. E isso eu atribuo a um certo coração mole que o brasileiro tem, né?
porque ele quase sempre a gente ouve a história de que o Brasil, os brasileiros querem a pena de morte, os brasileiros não suportam a violência, todos os candidatos a governadores levam a questão da segurança pública como primeiro ponto, brasileiro não aguenta mais viver numa sociedade tão violenta, enfim. Mas, quando os episódios, digamos assim, o resultado da segurança pública aparece em cima de alguém especificamente, e esse alguém tem algum tipo de rede de proteção, né? Algum tipo de grupo que o defende fortemente, isso é muito comum no Brasil, né? Do dia para a noite, aquelas pessoas que acreditavam na culpa e queriam ver o sujeito, ficam com pena do sujeito, né? Vão lá para a porta da prisão e pedir, enfim. Isso é muito comum. Tem muitos casos na área do direito penal, né? Não é o caso de discutir isso aqui agora, mas, enfim, os casos. Mas há muitos casos na área do direito penal em que o sujeito, seja mulher, seja homem, as mulheres mais ainda, né? Há uma grande mobilização para que aquela pessoa seja punida porque aquela pessoa cometeu um delito. Mas dali a um tempo começa a aparecer, a pessoa tem um filho com deficiência, a pessoa está passando mal na cadeia, a pessoa está isso ou está aquilo. Daqui a pouco começa a se formar uma espécie de caldo de cultura, de proteção ou de preocupação em relação àquela pessoa, e aquela pessoa que um ano antes, né, todos queriam presa, um ano depois, em função daquilo que aparece, todo mundo quer que solte, né? Isso é... A história do direito penal no Brasil é marcada por histórias desse tipo. Às vezes até de crimes bastante pesados, bastante assustadores, e que as pessoas mais tarde, né, embarcam um pouco nessa coisa de que, coitado, quem sabe, né, ele já pagou, às vezes pagou muito pouco, né, aí quem sabe já pagou. Enfim, isso não me assusta, né, não me assombra. É um pouco da nossa cultura. Muito bem. Henrique, uma pergunta aí para a Gisele. Só para completar, ela falou a respeito de algo que chamou a atenção. O que me chamou a atenção na pesquisa é o fato de que 8% dos bolsonaristas, eu diria que quase 1 em cada 10 bolsonaristas, o cara é bolsonarista, portanto, ele apoia o Bolsonaro. Isso é óbvio, ululante. Ele diz que teve tentativa de golpe. Ou seja, ele aprova a ideia, né? Eu só posso interpretar, isso não está escrito na pergunta, mas eu só posso interpretar isso. Houve uma tentativa de golpe e ele segue sendo bolsonarista. Então, afirmativamente, ele defende a tentativa de golpe. Isso é muito bizarro, é completamente bizarro. Você imaginar que uma fração dessa, que não é gigante, mas é muito significativa, abertamente diz a um entrevistador da Quaest ou do Datafolha, o cara fala, não, teve tentativa de golpe sim, e eu sou bolsonarista. Então, quer dizer, imagina o nível da loucura. Gisele, eu vou puxar agora a pauta de volta para o que é a nossa manchete, porque eu queria te ouvir. Aliás, eu precisava ouvir, ontem não deu tempo na hora que eu produzi a matéria, mas era muito tarde da noite, eu estava de folga e acabei tendo a ajuda do Marcelo, mas assim, a Polícia Federal, eu consegui uma informação lá de dentro que não colocou campana, não havia campana monitorando o Jair Bolsonaro na casa dele, não há. Só para ilustrar, e para tentar ser breve na pergunta, a gente sabe que em vários países do mundo, e aqui a gente pode estar falando dos próprios Estados Unidos, enfim, na Inglaterra, na França, na China, no Japão, seja onde quer que for, qualquer sujeito que é uma ameaça e que foi identificado, mas ainda não há uma condição de prendê-lo, ele é monitorado pelas forças de inteligência e de segurança. Isso é perfeitamente normal. Você identificou um terrorista, mas não tem certeza, o cara vai ser monitorado, por exemplo, no Reino Unido, pelo MI6, ele vai ficar sendo monitorado um tempo. Ninguém monitora o Bolsonaro, e ontem eu consegui essa confirmação de que não há monitoramento para além da tornozeleira. E hoje, com a repercussão da matéria, o ministro Alexandre de Moraes mandou um ofício à PGR para que ela se manifeste, para que então, possivelmente, coloque uma campana. Eu queria saber como é que você enxerga isso, se do ponto de vista legal há algum impedimento
para que a PF, por exemplo, tenha feito isso de ofício inicialmente. Se ela fazendo de ofício poderia ser alvo de algum tipo de questionamento dos bolsonaristas de que estava avançando em relação às suas prerrogativas, porque a justiça não determinou isso. Eu queria que você falasse um pouco desse tema sobre aspectos legais e do quanto isso é perfeitamente possível ou não no Brasil, como ocorre em outros países. Henrique, é o seguinte, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa delimitar é quem é a pessoa em pauta, né? Porque em casos comuns, né, a pessoa, hoje a gente tem 36 mil brasileiros em prisão domiciliar, né? Desses 36 mil, 34 mil estão com tornozeleira eletrônica, ou seja, na mesma situação do Bolsonaro. Nós não temos a menor condição, né, de colocar a polícia na porta da casa de 36 mil pessoas. Então, tudo depende de quem é o personagem. Agora, é preciso, eu acho, inclusive em relação, isso também vale para o caso do Malafaia, isso também vale para o caso do Bolsonaro, a gente precisa parar com essa ideia de que o ministro Alexandre de Moraes determinou. O ministro Alexandre de Moraes não determina nada. O ministro Alexandre de Moraes reage àquilo que demandam dele. Ou seja, ele age quando provocado. Então, eu estou sabendo, né, que o deputado Lindenberg Farias movimentou lá o Supremo Tribunal Federal, eu não sei se a partir do lugar dele como deputado, do lugar dele como cidadão, porque essas coisas, né, ou do lugar dele como líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, mas, enfim, ele foi para a porta da Embaixada Americana, dos Estados Unidos, gravou um vídeo dizendo que, olha, veja bem, ele não está sendo monitorado lá na casa dele, quer dizer, monitorado ele está, não há polícia na porta da casa do Bolsonaro. Eu me lembro que um outro veículo aí de imprensa mostrou uma foto com um carro da Polícia Federal na porta, mas aí alguém disse, essa foto é do dia da prisão domiciliar. Então, no dia da prisão domiciliar, efetivamente, eles foram lá fazer a prisão domiciliar, eles tinham que estar na porta. Mas, fora esse dia, não há nenhuma... Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele precisa ser provocado. E ele foi. Ele foi duplamente. Ele foi pela própria Polícia Federal e ele foi pelo deputado Lindenberg Farias. Isso que a gente sabe. Fora um eventual terceiro, quarto, quinto pedido que possa ter chegado ao Supremo Tribunal Federal, eu mesmo sei de um grupo de mulheres que estavam exatamente redigindo um documento denunciando, fazendo uma denúncia pública de que havia uma possibilidade real de Bolsonaro fugir do Brasil, ou se asilar numa embaixada, realmente ia ser, você tem toda a razão, ia ser uma catástrofe, né? Eu, por exemplo, seria daquelas que preferiria que o presidente Lula desse um salvo-conduto e despachasse ele para os Estados Unidos, para onde quer que seja. Era melhor do que ficar preso dentro de uma embaixada em Brasília. Então, o que é que o ministro Alexandre fez? Ele, recebendo esta demanda, ele pega essa demanda e manda para o Procurador-Geral da República, para que o Procurador-Geral da República, que é o promotor, que é aquele que representa a sociedade, faça o seu pedido. Então, é isso que a gente está esperando. Quer dizer, eu acredito que sim, que o Procurador-Geral da República vai determinar, né, vai dizer ao ministro Alexandre de Moraes, o senhor, por favor, nós somos favoráveis a que o juiz determine aquilo que fulano pediu ou a polícia pediu, né, e coloque uma viatura da Polícia Federal na porta da casa do Bolsonaro, já que há essas denúncias diante de uma possibilidade de fuga. Eu acho que a PGR vai fazer isso em relação ao pedido de um carro da polícia, uma guarnição da Polícia Federal na porta da casa do Bolsonaro. Agora, antecipando já, eu acho que o PGR não vai
aceitar o pedido que foi feito, né? A possibilidade, quer dizer, Bolsonaro violou as medidas cautelares. Lembram que ele violou as medidas cautelares? As medidas cautelares eram somente a tornozeleira e a obrigação de se recolher a partir das 7 da noite e nos finais de semana. Aí Bolsonaro violou essas medidas, né? Usando redes, enfim, e foi adotada uma outra medida cautelar, que é a prisão domiciliar. Então, agora ele não pode sair durante o dia, como ele podia antes, e pronto, está preso em casa, com tornozeleira eletrônica. Só que Bolsonaro teve uma participação numa live, num evento que foi feito há uma semana atrás, em São Paulo. Então, ele violou outra vez essa medida cautelar, que é a prisão domiciliar, porque a prisão domiciliar é uma medida cautelar. Então, novamente, o Procurador-Geral da República foi instado a se manifestar o que é que ele acha disso. Eu acho que o Procurador-Geral da República vai dizer que a prisão domiciliar continua sendo suficiente e os esclarecimentos dados pelo advogado foram suficientes, porque, afinal, ele somente disse: olá, brasileiros, ele não fez nenhum discurso, enfim. Eu tenho a impressão que nem a PGR, nem o ministro Alexandre de Moraes, nem os demais ministros da primeira turma têm interesse em colocar Jair Bolsonaro na cela especialmente reservada para ele na Polícia Federal. Eu acredito que só ao final do julgamento, depois da sentença transitada em julgado, porque a gente ainda precisa lembrar que há embargos declaratórios depois da sentença, né? Ele pode pedir esclarecimentos sobre o conteúdo dos votos de um ou de mais ministros. Esses são embargos declaratórios. E se houver algum ministro que vote de forma contrária ao voto dos demais ministros, ele ainda tem direito a um outro embargo, que é o chamado embargo infringente. Então, isso leva tempo. Tanto os embargos declaratórios, eu não acho que que terá embargos infringentes, eu não acredito. Mas tanto os primeiros quanto os segundos são embargos que levam 2 semanas, né? 3 semanas. Então, eu acho sim que Bolsonaro será preso antes do Natal, né? Ainda em 2026. Mas que as pessoas não fiquem com a ideia de que... Ainda em 2025, né? Desculpe, ainda em 2025. Não faz isso com a gente, não, Gisele. Aí você mata a gente. Desculpe. Ainda em 2025. Eu estava pensando em 2026 e aí falei 2026. Mas ainda em 2025. Né, para que isso, de forma alguma, possa interferir, né, no processo eleitoral do ano que vem. Quer dizer, virar o ano e ingressar no ano eleitoral com essa questão julgada e transitada em julgado é muito importante. É muito importante. Né? Julgada e depois de todos esses... de que ele possa exercer todos os seus direitos apresentando embargos e, novamente, as decisões serem assentadas definitivamente. Então, só a partir daí é que Bolsonaro será preso. Ô, Gisele, tem mais um quadro aí, um painel dessa pesquisa que eu acho interessante. Miguel, tem a ver até com o que você está falando. Só por um instante, eu queria só acrescentar uma coisa muito rapidamente. A Gisele explicou como funciona esse rito que levou o ministro Alexandre a consultar a PGR, né? Quando eu disse que foi na esteira da matéria que a revista Fórum publicou ontem à noite, eu quis dizer, na verdade, que a Fórum exerceu apenas o seu papel como veículo de imprensa dentro da sociedade. A revista Fórum não fez um ofício
ao Supremo, não denunciou nada do tipo, e essa não é nossa função, nós não somos um corpo jurídico, nem um ente governamental com nenhum tipo de fé pública ou algo do tipo. Nós somos uma revista, o ofício do Lindbergh Faria e também da própria PF já tinha sido encaminhado há alguns dias, e o que nós apenas frisamos é que, com a grande repercussão que a matéria teve ontem, na noite de domingo, o ministro pautou isso e pediu já ao procurador poucas horas depois da manhã, na hora do almoço do dia seguinte. Então eu não quis dizer aqui de forma nenhuma que institucionalmente a Fórum tem alguma responsabilidade sobre isso. Na verdade, nós fizemos apenas o nosso serviço e, naturalmente, a imprensa goza de repercussão entre a sociedade civil e, dessa maneira, o ministro acabou pautando. Não tem como cravar que ele fez isso por causa da gente, mas a decisão dele veio, sim, na esteira de poucas horas depois da publicação da nossa matéria, confirmando com fontes da PF que não havia... Muito bom. Deixa eu só fazer uma pergunta. Gisele, a gente tem uma continuação na pesquisa, que é um detalhe interessante. Coloca aí, por favor, Gui, a primeira geral. Por que você acha que Bolsonaro participou da chamada de vídeo? Né? Perguntando sobre a chamada de vídeo que motivou a prisão domiciliar dele. Aí você teve a maioria das pessoas, 57%, respondeu: Bolsonaro queria provocar Alexandre de Moraes e fez isso de propósito. 30%, Bolsonaro não compreendeu bem as regras impostas por Alexandre de Moraes e errou. 30%. Coloca agora o outro detalhado, o estratificado. Aí é estratificado: lulista, esquerda não lulista, não tem posicionamento, direita não bolsonarista, bolsonarista. Né? Os bolsonaristas... O que é interessante, talvez aqui a gente destacar, entre a esquerda, todo mundo, a maioria esmagadora, acha que ele queria provocar mesmo. Né? No centro, que é interessante, né? Confirmando o que eu já tinha falado antes, no outra pesquisa, no outro gráfico, a maioria também, 62%, acha que o Bolsonaro quis provocar. É o centro. As pessoas que respondem não têm posicionamento. E entre a direita, você vê que uma quantidade razoável. Direita não bolsonarista, 33% acha que Bolsonaro queria provocar. O que é quase engraçado, que entre os próprios bolsonaristas, 24% acha que ele queria provocar. Né? O que eles passam, o que passa pela cabeça do bolsonarista é difícil adivinhar. Mas é isso, só queria trazer esse dado aí, Gisele. E eu queria também começar a passar, pode comentar esse gráfico se quiser, mas eu queria começar um comentário seu também, que eu queria muito ouvir sua opinião sobre a questão do Malafaia, né, que o Malafaia agora entrou, está sendo investigado, né? Ele também pode sofrer aí deve sofrer algum processo por participar de obstrução de justiça. Como é que você está vendo isso? Eu queria falar primeiro do Bolsonaro, né? Você sabe, Miguel, que eu acho que eu estou, nesse caso específico, eu acho que eu estou do lado da direita, sabe? Do pessoal da direita, que acha que não foi uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes. Porque eu não sei se você lembra, né? Ele estava lá no terraço da casa dele, e alguém botou o celular, acho que foi o próprio filho, né? Que estava lá em cima do palco, lá na Avenida Paulista, e ele fala uma frase, né? Eu quero aqui dar as boas-vindas, enfim, fazer o meu... Ele fez um cumprimento ao público local. Então, você veja, eu acho que Bolsonaro, ele tem, dentre muitas características ruins, ele tem duas que se destacam. A primeira é que ele me parece uma pessoa que tem, sim, uma deficiência cognitiva evidente. Evidente. É um homem que tem muita dificuldade de compreender, de interpretar, de traduzir o real. Esse é o meu primeiro ponto. E o segundo ponto é: Bolsonaro é uma pessoa extraordinariamente covarde. E a covardia de Bolsonaro é o outro lado da moeda do gritar muito, do dizer barbaridades, né? A coisa do cão que ladra, mas não morde. Né? Então, Bolsonaro me parece esse tipo de personagem, dado a bravatas, mas na hora H ele chispa, ele corre. Né? A tentativa de golpe é nítida isso. Né? Enquanto está tudo se organizando aqui
para acontecer o que aconteceu no 8 de janeiro, Bolsonaro vai para Miami, para Orlando, sei lá para onde, né, ficar fora para dizer, ninguém depois vai dizer que eu tive nada a ver com isso. Ele era a cabeça, o chefe dessa organização criminosa, né? Mas fugiu no momento quente da tentativa do golpe, na tentativa de se proteger, né? Então, a gente vê a quantidade, quer dizer, a dimensão da covardia naquelas conversas todas de WhatsApp da turma que ficava em volta. Ele não vai assinar, ele não está com coragem. Hoje, o ministro, o comandante tal, ou da Marinha, ou do Exército da Aeronáutica, conversou com ele, e ele ficou de cabeça baixa, ficou nervoso. Mas também não nega, né? A covardia também dele se revela que ele não rechaça, ele não repudia, né, de forma categórica. Claro, né? Ele não tem aquele ímpeto, né? Aquela força, né? Aquela potência de alguém que sabe exatamente o que quer, vai lá e faz, ainda que seja uma desgraça, né? Ele é essa coisa escorregadia que, para mim, é um misto de deficiência cognitiva e covardia. Ele chamou, Gisele, ele convidou o Moraes para ser vice da chapa dele. Por aí você vai ver. Aquilo ali foi de um, sabe, porque alguém podia dizer assim, aquilo ali foi uma provocação? Aquilo ali foi uma piada? Não. Aquilo ali nem foi uma provocação, nem foi uma piada. Aquilo ali foi uma manifestação de um psiquismo que naquele momento se sentia tão ameaçado que quis agradar aquela pessoa que ele julga que é a pessoa que está querendo acabar com ele, né? Como se fosse somente Alexandre de Moraes, né? Como se Alexandre de Moraes não integrasse uma instituição, não integrasse uma turma onde todos ali concordam que houve, sim, uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Então, eu fico pensando, se fosse para provocar Alexandre de Moraes, Bolsonaro teria feito o quê? Gente, no mínimo, um discurso de 10 minutos. Teria ocupado as redes, teria feito um escarcéu. Não, ele chega lá e faz, olá, aqui, boa tarde a todos, vamos lutar pelo Brasil. Sei lá, só isso. Né? Então, eu acho que é possível que tenha passado pela cabeça dele alguma coisa do tipo, se eu fizer só isso, é meu filho que está lá com o celular na mão, meu filho está fazendo uma chamada de vídeo para mim, eu vou dizer uma frase, isso não tem problema nenhum. Eu acho que foi isso. Eu não vejo esse Bolsonaro forte, esse Bolsonaro corajoso, esse Bolsonaro raciocinando, eu vou fazer isso para isso, eu vou fazer aquilo para aquilo. Ele não tem essa competência, gente. Ele não tem essa qualidade que é tão humana, né? De ser razoável, de ser racional, de agir conforme seus interesses, enfim, e de ter potência, de ter vontade, de ter, né? Eu não vejo isso em Bolsonaro. Então, eu estou junto com a turma da direita aí, ele não quis provocar Alexandre de Moraes, não. Isso aí é resultado da fraqueza moral e da deficiência cognitiva. Agora, Malafaia, você me perguntou do Malafaia. Malafaia, claramente, né? Agora, o que a gente precisa também pensar, nem eu, nem vocês, ninguém aqui sabia que a Polícia Federal estava investigando Silas Malafaia. Nenhum de nós sabia, mas estava. Estava investigando Silas Malafaia, por quê? Porque algum indício de alguma coisa chegou à Polícia Federal. A Polícia Federal começa a investigar Malafaia. Concluída esse início de investigação, que provavelmente tem alguma coisa a ver, ainda não está esclarecido isso. A gente só vai saber mais adiante. E esse mais adiante vai ser bem mais adiante, porque tem um monte de gente para ser julgado, investigado, né? Agora. Então,
Isso provavelmente tem a ver com essa viagem que ele fez a Lisboa, né? Então, alguma coisa aconteceu que a Polícia Federal começa a investigar Malafaia. Entregam esse resultado do julgamento ao Supremo Tribunal Federal e, obviamente, isso vai para a mão de Alexandre de Moraes, porque é algo que associa Malafaia a Bolsonaro. Alexandre de Moraes manda esse material da Polícia Federal para o PGR. E o que é que o PGR diz? Na minha opinião, 2 crimes estão sendo cometidos aí. O primeiro é de coação e o segundo é de obstrução de justiça. O que é que o PGR diz? Solicito as seguintes medidas: que se retire o passaporte, que se investigue as conversas, que se bloqueie isso, aquilo, outro. Enfim, eu não me lembro exatamente quais foram todas as medidas que recaíram sobre Malafaia. E o que é que Alexandre de Moraes faz? Concorda com a PGR e determina, né, todas essas restrições que Malafaia... Quer dizer, é evidente, Malafaia está conversando com Bolsonaro e está discutindo com Bolsonaro a possibilidade de Eduardo Bolsonaro conseguir, junto ao governo americano, a aplicação da lei Magnitsky sobre outros membros do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é coação. Isso é usar países, forças estrangeiras, digamos assim, autoridades estrangeiras, forças estrangeiras, e a gente não está falando de um país sem importância, quer dizer, não está pedindo a um país da América Latina que pressione o Supremo Tribunal Federal brasileiro. A gente está pedindo a maior potência do mundo que anda colocando seus navios aqui no litoral da América do Sul, na Venezuela, para que essas pessoas usem o poder que têm para determinar que outros ministros do Supremo sejam penalizados com a lei Magnitsky, que eles mesmos resolvem interpretar, né? Porque, segundo Paulo Figueiredo, o ministro Alexandre de Moraes, nem entrar mais em avião pode. Porque se o avião, a empresa aérea, voar para os Estados Unidos, e as empresas brasileiras, todas elas voam para os Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes não pode usar esse avião. Isso é uma coisa de doido. Mas essa é a interpretação que o Paulo Figueiredo, dos Estados Unidos, está fazendo sobre a lei Magnitsky. Então, se o Malafaia está junto com o Bolsonaro nesse processo de administrar, Eduardo Bolsonaro aí já é outra coisa. Eu não acho que Eduardo Bolsonaro seja um rapaz que sofra de deficiência cognitiva. Mas eu acho que ele é um rapaz completamente irracional. Ou, pelo menos, ele embarcou numa jornada de irracionalidade gigantesca. É como se não houvesse amanhã. Ele tem 40 anos somente. E, às vezes, eu tenho a impressão de que ele se comporta como se ele tivesse 80. Né? Como se a vida dele já estivesse caminhando para o fim. Porque ele não pensa que daqui a 3 anos, a não ser que ele esteja convencido que Trump será o novo Hitler, dará um golpe de Estado nos Estados Unidos, ou pelo menos as pessoas com quem ele circula, né? Hoje já mandou polícia para Seattle, já mandou polícia para Chicago, já tinha mandado polícia para Washington, né? Já tinha espalhado lá a força militar em Washington. Então, se por acaso Eduardo Bolsonaro está convencido de que Trump dará um golpe de Estado e vai eternizar o autoritarismo nos Estados Unidos, e nem é por ele próprio, né? Porque ele também já tem 78 anos, um dia ele morre, né? Quer dizer, mas vamos supor que Eduardo Bolsonaro saiba que, mesmo que Trump morra, o vice, o Vance, vá conseguir levar o autoritarismo adiante, porque essa gente, às vezes, embarca numas
jornadas mentais que nada do que você fale ressoa, né? Então, o Eduardo Bolsonaro tem falado com Malafaia e todas essas conversas deles são compartilhadas com Bolsonaro. Então, não há dúvida nenhuma de que o Malafaia está até o pescoço comprometido, mas agora é num outro processo. Quer dizer, o processo que Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, agora Malafaia, e sabe Deus mais quem vai ingressar nesse processo, é um outro processo que não tem nada a ver com golpe de Estado, com tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Agora é outra coisa. Agora são crimes voltados para a questão da traição, da ação política no exterior para prejudicar a economia brasileira, ainda que muita gente na área do direito esteja fazendo a seguinte associação. Todos esses crimes que estão sendo cometidos agora, eles, em alguma medida, eles podem estar conectados à tentativa de golpe de 2023. Ou seja, uma nova tentativa de golpe, só que agora um pouco diferente daquela de 2023. Agora seria uma tentativa de golpe porque a gente desestabilizaria a economia do país com a tarifa de 50%. Mal sabiam eles que isso afeta um percentual pequeno do PIB, mas sim, a intenção era desestabilizar a economia e desestabilizar as instituições, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Então, vocês imaginem um cenário em 2026, né, de uma economia arrasada, de um Supremo Tribunal Federal inteiramente desacreditado diante da população brasileira, o espaço político gigantesco que se abriria para uma nova tentativa da extrema-direita de dar um golpe. E, nesse sentido, é como se esse novo golpe pudesse ser uma espécie de continuidade do golpe de 2023. Muito bom. Gisele, eu tenho que encerrar aqui o nosso bloco. Agradeço muito você pela participação. Seu microfone. Um beijo grande e até a próxima. Obrigada, gente. Um abraço grande para vocês. Obrigado, Gisele.